Bom dia, meus tripulantes. Bom dia, comandante. Preparados para mais uma missão? Hoje vocês vão aprender a escrever crônicas. Primeiramente, quero que vocês assistam a um documentário com especialistas, abordando as características básicas da crônica. E depois, falarei mais sobre a missão de hoje. A crônica é um gênero caracterizado principalmente por ser um texto curto, de linguagem leve, mais aproximada do discurso informal e que trata sobre assuntos do cotidiano. Por esses motivos, a crônica é considerada por muitos autores como um gênero menor. Em minha opinião, a crônica é muito útil, pois é a partir dela que inúmeros professores planejam suas aulas, por se tratar de um texto que é bem acessível a todas as pessoas com os mais variados níveis de escolaridade. Mas fazer crônica não implica apenas em escrever um texto engraçadinho que todo mundo consiga ler. Na realidade, a identificação que o leitor geralmente tem com a crônica se deve ao fato dela tratar com clareza e poder de síntese assuntos sérios do nosso dia a dia, que poderiam até se tornar enfadonhos se explorados em outro gênero que exigisse mais formalidade. Isso não quer dizer também que não existam crônicas com linguagem formal, afinal, toda regra tem sua exceção. A crônica tem origens jornalísticas e o tamanho dela veio justamente do espaço limitado que era reservado a ela nos jornais. Dessa forma, transmitir os fatos comentados de maneira sintética era e é o principal desafio do cronista. A crônica também tem o papel de levar o leitor a refletir sobre algo sem necessariamente deixá-lo paranoico sobre o assunto. Para isso, se faz necessário que o cronista saiba conduzir seus relatos e seus comentários dentro do texto. Criatividade é o ingrediente principal desse gênero. Então, garotos, deu para entender bem o gênero crônica? Sim, comandante, gostei muito desse gênero textual pelo fato de os temas serem inspirados no nosso cotidiano. Sim, e por ser do cotidiano, a linguagem pode ser mais informal, mais leve, o que dá a impressão de intimidade com o autor da crônica. Realmente, esta maneira de abordar fatos sérios do cotidiano, com leveza e até humor, faz da crônica um gênero muito apreciado. Talvez por isso professores gostem tanto de utilizá-las em sala de aula para ensinar a língua portuguesa. Muito bem, garotos. Agora só teorizar não basta. Quero mesmo é que vocês ponham a mão na massa. Como assim, comandante? A missão de vocês, dessa vez, é escrever uma crônica. Escrever uma crônica? Mas será que estamos preparados para isso? Ah, meu caro Rodrigo, conteúdo sobre a crônica vocês já têm de sobra. Criatividade também. Então creio que será fácil realizar esta missão. Mas, comandante, não podemos escrever uma crônica assim do nada. Aí é que você se engana, Daniel. Um bom escritor pode usar até mesmo a falta de inspiração como tema de sua crônica. Basta que ele capriche na criatividade. Ah, não sei não. Não consigo pensar em nada. Mas não se preocupem. Vocês têm o dia todo para achar um momento que os inspirem a criar essa crônica. Que tal sair por aí observando um pouco o cotidiano das outras pessoas? Ah, estou gostando dessa ideia. Vamos dar uma volta, pessoal. Estamos perdendo tempo aqui. Como iremos observar o cotidiano das pessoas se estamos presos nesse engarrafamento? Calma, Carol. Calma. Olha, o que está acontecendo ali? Moço, eu não vi o senhor vindo. Me desculpe. Você deveria prestar mais atenção. Só podia ser mulher. Tá vendo aí, minha senhora? Se tivesse ficado em casa nas suas obrigações domésticas, não estaria passando por um vexame desse. Não sei por que vocês inventam de dirigir. Dá nisso. Olha que absurdo. Ah, não, gente. Aquele terráqueo tem que ouvir umas boas lições. Em que século ele vive, afinal? Eu tenho que ajudar aquela mulher. Você tá louca, Carol? Do jeito que você tá exaltada, pode acabar falando besteira. Nós podemos ser descobertos. Calma. Daniel está certo, Carol. Vamos ver como a terráquea se sai desta situação sozinha. Olha só, meu senhor. Não tenho tempo para discutir com pessoas que pararam no tempo. Não vale a pena. Agora me diga logo o que o senhor pretende fazer, que eu preciso ir trabalhar. O senhor deseja chamar a perícia? Eu já estou muito atrasado. Vou aliviar a barra da senhora. Porque sabe que se eu chamar a perícia, vai demorar demais.
Além do mais, o prejuízo é todo seu, né, dona? Nossa, como o senhor é bondoso. De qualquer forma, muito obrigada. Espero nunca mais ter o desprazer de encontrar com o senhor. Igualmente. Deixa de confusão, quero trabalhar, saiam da frente. Com certeza ela deve ter acordado atrasada. Vocês viram o aspecto dela? Não deve ter tomado banho, muito menos ter tomado café. É a causa da maioria dos acidentes essa hora da manhã. As pessoas preferem dormir até mais tarde, depois saem como desesperados pelo trânsito, querendo passar por cima de todo mundo. Pode até ser, Daniel, mas no caso daquela mulher, a gente pôde ver que foi o motorista que cortou a frente dela. A encostou contra a parede, ou melhor, contra o canteiro. É verdade. Ele foi muito grosseiro. E ainda queria ter razão. E se a gente fizesse a nossa crônica baseada na história dessa mulher? A gente poderia acrescentar doses de humor e pronto. Isso, e podemos criar também o que aconteceu antes e depois daquele acidente. E assim registrar um dia da vida de uma mulher que acordou com o pé esquerdo. Coisa que inclusive acontece no dia a dia de muita gente. Então, vamos à elaboração de nossa crônica? Afinal, 3 cabeças inteligentes como as nossas pensam muito melhor e mais rápido. Será que a gente escreveu realmente uma crônica? Só tem uma pessoa que pode responder isso pra gente, o comandante. Nossa, amigos, vocês foram rápidos, hein? É, comandante, e tudo por causa de um episódio que presenciamos pela manhã. E apesar de não ter sido uma coisa boa para a nossa personagem, o episódio serviu de inspiração para a nossa crônica. Só que ainda não sabemos se cumprimos a missão satisfatoriamente. Por isso precisamos de sua aprovação, comandante. Muito bem, amigos. Sou todo ouvidos. Acordei e levei um susto ao olhar o relógio. Atrasada justo no dia de reunião com o chefe, que tinha na pauta o excesso de atrasos. Aquilo estava acontecendo comigo. Respirei fundo e tentei não me desesperar, mas lembrei que ainda tinha que deixar as crianças no colégio. Coloquei uma roupa rapidamente, não me lembro nem de ter escovado os dentes. Peguei as crianças e uma maçã e fui comendo no meio do caminho. A pirraça do relógio me fez levar quase 1 hora só para deixar meus filhos no colégio e conseguir tomar o caminho do trabalho, que ficava exatamente do outro lado da cidade. Então corre, bati. Eu não podia acreditar, nunca havia batido o carro, mas foi isso que aconteceu. Aquele ônibus enorme veio fechando meu carro e eu tentando afastar. Quando dei por mim, o pior já tinha acontecido. Um barulho horrível. Aliás, o pior mesmo foi ter que ouvir a macharada gritar. Tinha que ser mulher. Desci do carro e ainda tive que passar pelo desprazer de ouvir a linguagem injuriante daquele motorista. Que preconceito! Mas logo vi que não adiantaria argumentar, pois ia levar muito tempo tentando convencer alguém que estacionou no tempo e tem ideias altamente retrógradas. Até que o bom samaritano percebeu finalmente que também estava atrasado, e como o prejuízo maior havia ficado comigo, ele não quis esperar pela perícia, talvez para não correr o risco. Mesmo assim, esse pequeno contratempo me tomou mais meia hora do tempo e depois muitos reais do bolso. Sem uma vaga no estacionamento, numa corrida até chegar à sala de reuniões. Salto quebrado de sandália, mancando, cabelos desgrenhados, esbaforida. E uma dor feroz que corroía o estômago. Foi o tempo apenas de a secretária olhar para mim e dizer com aquela voz insuportavelmente macia de quem acordou cedo e tomou um café decente: "Nossa, querida, que cara mais abatida. Olha, a reunião foi adiada, viu? O seu chefe acabou de ligar. Está preso no trânsito." Excelente. Puxa, mas essa mulher teve um dia nada fácil, hein? E aí, comandante, é uma crônica ou não é? Bem, primeiro esse texto foi inspirado em um fato do cotidiano, o que é um dos quesitos para a produção de uma crônica. Sim, e a linguagem dela é bem mais próxima à informal, principalmente nas passagens em que a personagem utiliza expressões mais comuns nesse tipo de linguagem, do cotidiano como macharada, para se referir a homens machistas ou desgrenhados, forma coloquial de dizer que os cabelos estavam desalinhados. Às vezes temos a impressão de que a personagem é uma pessoa íntima da gente e que ela está numa conversa amistosa no sofá da casa. É mesmo. E as ironias que são utilizadas pela personagem ao longo da história dão um tom de humor ao texto, típico da crônica. E essa simples história pode até servir de pretexto para tratarmos de um assunto sério, como o trânsito caótico da cidade, em que as pessoas não se respeitam e os acidentes acontecem a toda hora. Missão cumprida. Agora que tal vermos o pôr do sol ou algo mais calmo? Chega de confusões de trânsito por hoje.
Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.